Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa. Vamos ver hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 5, os primeiros discípulos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16. Versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genesaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que espanto apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando-os para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso. Versículo 12 até o versículo 16. Versículo 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero se limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Versículo 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Versículo 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Cura de um paralítico. Versículo 17 até o versículo 26. Versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Versículo 18. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Versículo 19. E não achando por onde o pudessem levar,
por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Versículo 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Versículo 23. Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 25. E levantando-se logo diante deles, e tomando a sua cama, em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios, milagres. Vocação de Levi, versículo 27 até o versículo 32. Versículo 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. Versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Versículo 29. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Versículo 31. E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Questão sobre o jejum. Versículo 33 até o versículo 39. Versículo 33. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Versículo 34. E ele lhes disse: Poderia vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Versículo 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Versículo 36. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Versículo 37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Versículo 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Versículo 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Terminamos aqui o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece